Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Seja bem-vindo a mais um vídeo no Refúgio de Papel e hoje, pela felicidade que deve estar transparecendo em meus olhos, você já deve suspeitar que vamos falar sobre mais um livro do Stephen King. Você está correto. O escolhido de hoje é Christine. Então, bora lá. Bom, Christine do Stephen King. Bom, Stephen King é famoso por escrever terror. Ele não escreve só terror, isso é um engano muito grande. Ele também é o cara que escreveu A Espera de um Milagre e escreveu o conto que deu origem ao filme Um Sonho de Liberdade, um dos melhores filmes já feitos pela humanidade. Mas ele é famoso por escrever terror. E quando você olha para esse livro aqui, você pode pensar: um carro na capa? Por quê? Por que um carro seria tão importante para essa história? E se eu te contar que esse livro aqui é sobre um carro assassino? Pode pensar, não tem como. Boneco assassino até vai, com dificuldade, mas até vai. Agora, carro? Carro assassino? Não. Aí, aí passou de todos os limites. Você deve pensar, não tem como essa história ser boa. Não tem como dar medo. Você tem até um pouco de razão de pensar isso. Eu devo ter pensado isso antes de ler. Mas aí é Stephen King. O cara que escreveu mais de 60 livros. O cara que é autor de It, Carrie a Estranha, O Iluminado, A Espera de um Milagre, entre tantos outros títulos. Ele conseguiu fazer a história de um carro assassino ser boa e assustadora? Óbvio que sim. Claro que conseguiu. Não só boa e assustadora, mas extremamente envolvente e divertida. Mas vamos falar sobre a sinopse, uma sinopse mais completa do livro. Bom, Christine acompanha dois adolescentes, o Arne Cunningham e o Dennis Gilder. Arne é o típico adolescente nerd excluído da escola, daqueles estereótipo bem filme americano, sabe? Ele tem esse estereótipo, ele tem dificuldade com garotas, ele tem dificuldade de fazer amigos. O único amigo mesmo dele é o Dennis, que é o astro do time de futebol da escola. Eles são amigos desde a infância, desde a época que cuidavam de fazendas de formigas e continuam amigos no ensino médio. O livro ele é narrado em uma parte em primeira pessoa, uma parte em terceira pessoa. Ele vai intercalando entre a primeira e a terceira pessoa. Na parte de primeira pessoa, ele é narrado pelo Dennis. O Dennis ele tá narrando o livro, ele já é um senhor, ele já é adulto, por volta tipo uns 40, 50 anos mais ou menos, e ele tá narrando os episódios que aconteceram na adolescência dele, junto com o Arne. Aconteceram coisas terríveis nessa época. Ele vai contar essa história. O livro começa com o Dennis narrando e começa com o Dennis e o Arne no carro, andando pela rua, até que o Arne vê uma coisa e faz o Dennis parar o carro bruscamente. Ele fala, para, olha aquilo, olha aquilo. E o Dennis fica meio desnorteado, não, o que está acontecendo? E quando o Dennis olha para a direção que o Arne está apontando, ele vê que o Arne ficou fascinado por um carro. Mais especificamente, o Plymouth Fury vermelho. O carro estava estacionado em um gramado, em uma casa bem destruída, assim, bem acabada, e o carro também estava acabado, destruído, assim, nas últimas. Mal dava, tipo, era difícil acreditar que o carro ia andar. Só que o Arne se apaixona pelo carro. Ele olha para o carro e ele fala: é isso que eu preciso para minha vida. E ele desce do carro e vai falar com um senhor que mora na casa e é dono do carro. Um senhor muito antipático, muito estranho, que trata ele de maneira muito estranha. Mas quando ele fala que quer comprar o carro, o senhor fica ainda mais estranho. Tão estranho que ele diz pro Arne: esse carro tem nome. Christine. É ela. Tudo bem. Depois do Dennis tentar por nada convencer o Arne que isso é uma péssima ideia, o Arne vai e compra o carro.
E ele fala que vai reconstruir o carro. Ele se apaixona de maneira doentia pelo carro. Os pais dele brigam com ele, falam como é que você pode comprar um carro, você tem que guardar dinheiro para a faculdade. A mãe dele enlouquece completamente, porque ela é uma pessoa muito conservadora, muito insistente com a questão de faculdade, estudo, aquela pessoa bem insistente mesmo, que valoriza muito isso, até mais do que a felicidade do próprio filho. Isso é uma coisa que é abordada um pouco no livro. Só que ela fica revoltada porque ele comprou esse carro do nada, sem avisar, um ato irresponsável. E o Arne, que sempre foi um cara comportado, sempre supriu as expectativas dos pais, ele não liga por causa do carro. O carro vira a coisa mais importante da vida dele. Beleza. Ele começa a reconstruir o carro. Nisso, entra uma outra personagem na história, a Leigh. E a Leigh, ela é uma garota muito bonita, acabou de chegar no colégio, e o Arne se apaixona por ela, e ela se apaixona pelo Arne. Só que tem um problema. O carro, a Christine, está viva. E ela não quer dividir o Arne com a Leigh. É isso mesmo que você ouviu. O carro está vivo, o carro está amaldiçoado, e ele anda sozinho por aí, é claro, e ele vai fazer de tudo, ela, na real, vai fazer de tudo pra ter o Arne só pra ela. Você deve estar pensando, que história nada a ver. Mas acredite, é incrível. O Stephen King consegue, por meio dessa narrativa aqui, criar uma atmosfera assustadora. O carro é bizarro, bizarro. Mata vários personagens de forma extremamente violenta. E ele consegue criar personagens bons, isso é uma característica dele, personagens que você se importa, personagens críveis. E quando eles entram em situação de perigo, assusta. E além de uma ótima atmosfera, uma ótima escrita, como é já esperado do Stephen King, personagens bons, esse livro é para as pessoas que dizem que ler não é divertido. Esse livro aqui é extremamente divertido. É narrado por um adolescente em muitas partes. O Dennis é um ótimo narrador. Ele é carismático, ele é divertido, ele reflete, ele faz piada. É muito da hora. Ele consegue transparecer pânico e medo nos momentos necessários. Então é um exímio narrador. Você vai gostar muito da narração desse livro, é muito divertido e tem muita ação. Muita ação. Desde perseguição em alta velocidade, narrada de um jeito incrível que você realmente consegue ver a perseguição acontecendo. É um livro muito cinematográfico, inclusive tem um filme disso, pode pesquisar, tem um filme do carro assassino, Christine. E muito bem narrado, as cenas de perseguição, de ação, as cenas de violência, de mortes causadas pelo carro são muito violentas, sanguinolentas, que você lê e fica tipo, caramba, que coisa insana. É um balde de adrenalina. Esse livro é um balde de adrenalina pura. Cenas de ação, de destruição. É um Velozes e Furiosos de horror. É isso. Não tem definição melhor. Mas é muito bom, sério. Você quer um livro pra distrair a cabeça, se divertir, relaxar, com bons personagens, uma literatura divertida que vai te dar sensação de adrenalina o tempo todo e até doses de medo. Medo mesmo. Leia Christine. É um livro que você vai aproveitar muito, que você vai se divertir muito, com ótimos personagens. Cada capítulo, eu vou pegar aqui pra vocês verem, cada capítulo começa com músicas antigas que faziam sucesso naquela época, músicas que faziam sucesso entre os adolescentes. Então, apesar de ser um livro de terror, tem uma vibe muito adolescente, muito gostosa, muito divertida de acompanhar. E você fica muito absorto no mistério e é muito legal. Um dos principais pontos do livro é o desenvolvimento do Arne. Ele fica completamente obcecado mesmo pelo carro. O carro vira a coisa mais importante da vida dele. E ele quer consertar o carro a todo custo. Esse é o grande objetivo da vida do Arne. E é muito louco, muito insano você acompanhar esse processo dele ficando cada vez mais ligado ao carro, ficando cada vez mais obsessivo com o carro.
Também é muito legal ver a polícia tentando entender o que está acontecendo na cidade, porque as mortes começam a acontecer e eles começam a suspeitar que o carro está envolvido por causa da tinta que é encontrada no lugar, porque essa tinta não é comum, veio de fábrica, mas foi encomenda, então não é uma tinta comum, não é um tom de vermelho comum. Então os policiais começam a suspeitar. Porém, como o carro anda sozinho, o Arne sempre tem um álibi. Então os policiais começam a ficar tipo, o que está acontecendo? E esse é um dos grandes talentos do Stephen King, que ele sempre consegue colocar personagens reais em situações extraordinárias. Óbvio que os policiais não vão acreditar que o carro está andando sozinho. Só que as evidências apontam para isso. E aí a gente entra numa reflexão muito louca que é: até onde as pessoas vão para defender aquilo que acreditam? Um policial não pode chegar e dar a ideia, tipo, no meio da investigação, ah, e se o Cal tá andando sozinho? Não pode falar isso. Mesmo que todas as provas apontem para isso, ele não vai falar isso, né? Porque vão achar que ele é louco. E ele próprio pode começar a achar que tá enlouquecendo. Então, até onde a gente vai para defender a nossa sanidade? As pessoas, todo mundo, a gente cria uma bolha ao redor da gente e a gente coloca nessa bolha o que é real e o que não é. A gente tem isso dentro da gente. Muitas vezes, tipo, quando você escuta um barulho na sua casa ou uma luz que fica piscando e apagando, você não pensa em fantasma. Não, é dilatação, é curto-circuito. A gente faz esse caminho para sempre defender a nossa sanidade. O que acontece quando essa sanidade é colocada à prova? O que acontece quando essa bolha estoura? Como as pessoas lidam com isso? Como as pessoas lidam com o sobrenatural? Como as pessoas lidam com a possibilidade de haver algo inexplicável no mundo, algo que foge da compreensão delas? Algo que seria considerado fantástico. Bem interessante, né? É uma coisa muito legal. E acho que a maior palavra para esse livro é insanamente divertido. É a melhor definição. Você lê, você sente medo, você se importa com os personagens humanos, personagens carismáticos, personagens interessantes com sentimentos reais, adolescentes reais, com dilemas reais, e você se diverte muito, você sente medo, dá calafrio em alguns momentos. Você deve estar pensando, impossível eu sentir medo de um carro. Cara, é Stephen King. Vai por mim. É sério. E é isso. Eu espero que vocês deem uma chance para esse camarada aqui. E se você está procurando um livro para se divertir, para passar o tempo, para relaxar, para se envolver com a história, para sentir uma adrenalina monstruosa, é realmente um livro perfeito para quem está procurando uma diversão. E para quem está procurando uma boa história de terror com bons personagens. É isso. Não tem pedido melhor. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É isso. Se você está procurando uma boa diversão, um livro bom, com qualidade, Christine. Vá, se divirta, pise fundo, acelere. Bom, eu já vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Você é incrível.